Bem, o assunto hoje, irmãos, é essa venda da primogenitura. Nós falamos que Deus trabalhou com Abraão do capítulo 12 até o capítulo 25. É um bocado, né? Bastante, você vê aí, um tantão, né, do livro de Gênesis, que a gente pode olhar assim e ver, só falamos parece que o ano passado a gente só falou de Abraão. Pode ser que sim, né? Pode ser que a maior parte nós falamos do Abraão. E aí, num breve momento, nós falamos do Isaac. Semana passada, nós falamos do Isaac. Só que nós pulamos esse texto, né? Entre a morte de Abraão e as atividades espirituais de Isaac, nós temos esse intervalo aqui, que é essa questão que surgiu entre os dois irmãos, quando eles eram ainda bem jovens, no caso, o Esaú e o Jacó. E é de uma lição espiritual muito grande para nós, isso aí, essa venda da primogenitura. Por quê? Porque vai mostrar, e mostra, desde o capítulo 25, o que o Jacó, ou o que o Esaú ama, ou busca de verdade. O que um vai buscar a vida inteira e o que o outro vai buscar a vida inteira. Então, irmãos, isso aqui é só uma introdução. Isso aqui é só um ensaio, mas mostra a vida dos dois. A vida dos dois foi assim, desde o começo. A Bíblia não tem nada por um acaso, né? A Bíblia não tem um nome por um acaso. A Bíblia não tem uma vírgula, né? Jesus disse que um iota, um tio não vai sair da palavra de Deus. Então, o que está colocado aqui no final do capítulo 25 é uma prévia do que eles realmente são. Ou seja, o Jacó, apesar de ele se mostrar esperto aqui, ele é um homem de fé. O Jacó, apesar dele parecer um larápio aqui, que está roubando a primogenitura do irmão, ele é um homem de fé. O Esaú, que passa aqui como uma pessoa praticamente inocente, faminto, né? É desprovido do alimento e coisa e tal, esse é um homem que não age pela fé, ele age segundo a concupiscência dos olhos, segundo a concupiscência da carne, segundo o amor deste mundo. Então tem uma diferença muito grande dos dois irmãos, historicamente, no livro de Gênesis, que se encontra aqui. O início de tudo está aqui no capítulo 25. Por isso que é tão importante você entender o capítulo 25, nesse finalzinho, porque agora, até o capítulo 49, nós vamos falar de Jacó, né? Jacó, ele só vai morrer no capítulo 49, e só tem 50 capítulos no livro de Gênesis. Então, vamos cansar de ouvir falar de Jacó, Jacó, né? Então, vamos entender esse Jacó. O que leva o Jacó a agir? O que estimula o Jacó? Ele está atrás do quê? Porque as pessoas ficam correndo, a vida de uma pessoa fica correndo atrás de alguma coisa, né? E ele corria atrás do quê? Então nós vamos ver que ele corria atrás da bênção de Deus, enquanto que o outro, a primeira coisa que estava na sua frente era a coisa mais importante para ele, tá? Então, só relembrando alguns fatos, a gravidez complicada da mãe desses meninos, é a primeira vez que ela realmente fala com Deus, e fala para reclamar, por que eu sou desse jeito, né? É melhor eu morrer do que ser desse jeito. Bom, Deus escutou a oração de Rebeca, e, na verdade, Deus deu um oráculo para ela, né? Disse: minha filha, é o seguinte, o maior vai servir o menor. A coisa aí é que um é espiritual, o outro não é. Deus está aí mostrando para ela desde o começo. E teve uma disputa no nascimento. Deus colocou você lá dentro da maternidade e viu como é que as crianças nasceram, né? Olha lá no versículo 25, saiu primeiro ruivo, todo como um vestido de pelo, né? Por isso ele foi chamado de Esaú, que quer dizer peludo, e depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó, que significa aquele que corre por fora, ou o enganador, né? Qualquer uma das duas traduções
estará certo, tá bom? E aí, meus irmãos, tem um outro detalhe. O outro detalhe antes da nossa história é a preferência dos pais. E diz aqui a palavra de Deus, no versículo 28, é que o Isaac amava Esaú porque ele gostava da caça, a caça era do seu gosto. E no caso do Jacó, a Bíblia diz que a Rebeca amava o Jacó, mas não fala o motivo. Para ela não importa o motivo, né? Ela ama o Jacó. E aí no caso do Isaac, ele ama mais o Esaú, porque o Esaú pegava a caça e colocava na boca dele, né? Esse é o motivo. Agora, vamos lá, meus irmãos, a abordagem aqui, vamos para a abordagem. Capítulo 25 e versículo 29. Aqui começa a nossa história de hoje. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. As palavras vão sair da boca do Jacó, e vão sair da boca do Esaú. Um irmão não vai forçar o outro. O que eles falarem aqui, meus irmãos, é o que está dentro do coração deles. Um quer muito uma coisa, e o outro também quer muito uma coisa. Os dois estão atrás de alguma coisa aqui, ardentemente. E a fala dos dois vai falar para nós, por exemplo, o que os dois amavam e o que os dois tanto queriam, né? Então o Esaú, ele faz uma abordagem aqui impulsiva, né? No versículo 29, diz que o Jacó estava cozinhando lá no quintal, aí o Esaú chegou, né? E estava muito cansado, e no versículo 30 o Esaú disse para o Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Edom significa vermelho. O Esaú, ele tem uma mente infantil. Às vezes, os adultos, eles têm mente infantil. No caso aqui, o Esaú, ele se mostra com uma mente pequenininha, uma mente de criança, sabe? Sabe aquela criança que vai no mercado, faz um bico, sabe? Aponta com o dedo, tá, né? Eu digo uma coisa para vocês, meus filhos não faziam muito isso não, sabe? O Valério está aí, ó, né? Tá, fica lá, né? Aí a mãe vai lá, já compra, já faz, já acontece, todos esses negócios, né? Não, né? Mas ele é esse menino dengoso, sabe? Não que ele seja menino, porque ele já é um adulto aqui, mas ele olha para a sopa do irmão e fala, quero essa comida aí, né? Mas isso é uma atitude infantil. Ele está aqui dominado, né, pelos seus sentidos, a fome, o cheiro, a sopa, tá? Então, meus irmãos, o Esaú é um homem dominado pelos sentidos. Isso tem um nome dentro do contexto que a gente estuda. Sabe qual que é? A pessoa voluptuosa. A pessoa voluptuosa, ela se move pelos olhos, pelo ouvido, ela se move, né, pelo paladar, pelo cheiro, pelo tato. Isso é uma pessoa voluptuosa. É igualzinho, o pai dele era assim, só que ele é uma versão muito piorada do pai dele, né? Então, ele é refém dos desejos dele. Quer dizer, se eu não comprar, no caso aqui não é comprar, né? Se eu não comer essa sopa, ele está dizendo, ele vai dizer isso para nós, né? Está aqui no versículo 32, deixa eu ver se é o 32, né? Eu vou morrer, né? Eu estou pronto para morrer, ou seja, se eu não comer essa sopa aqui, eu vou morrer, né? E assim vai, irmãos. Olha, se eu não comprar aquela casa ali, eu vou morrer. Se eu não comprar aquele carro ali, eu vou morrer. Se eu não casar com aquela moça ou com aquele rapaz ali, eu vou morrer. Você conhece alguém assim? Conhece? Então, diga uma coisa, é um Esaú da vida, né? Esse é um Esaú da vida. E digo mais, essa pessoa, ela vai estar sempre se dando mal na vida, que é o caso do Esaú, né? É refém dos desejos dela, é assim, né? Lembro uma vez que uma pessoa, né, conversando comigo, dentro da igreja mesmo, né?
Olhou e disse: hoje eu me dei um presente, né? Você se deu um presente, né? Pensei, deve ser uma coisa muito importante. Na verdade, ela deu uma bomba, né? Ela subiu em cima de uma bomba. E, né, aí eu fui lá e falou para o marido: olha, né, é o seguinte, se você não aparecer aqui com o carro hoje, você nem pisa dentro dessa casa, olha, né? Veja só, né? Ou traz alguma coisa, eu morro, ou acaba esse casamento, acontece alguma coisa. Mas as pessoas são capazes disso, as pessoas são capazes disso. Aí o Esaú é essa mente infantil, que olha para aquele caldeirão, tem uma sopa vermelha lá, e ele fala: se eu não comer essa sopa aí, se eu não devorar essa sopa aí, eu vou morrer. Tá? Meus irmãos, quando ele usa essa palavra, no versículo 32, versículo 30, deixa-me, peço, comer. O original, o hebraico, não tem a palavra comer, tem a palavra devorar. Tem uma diferença, né? Tem uma diferença em comer e devorar, né? Porque a pessoa vai, tem gente que almoça, tem gente que devora, né? Vai lá, né? É o que ele quer, porque ele era desse jeito, sabe? Se você olhar um porco não come, ele devora. Já viram como é que é o negócio? Não é assim que funciona com o porco? Você coloca... E eu já tratei de porco, muito, no sítio do meu avô, né? Você pegava assim, era aquele monte de porco, imagina a cena, né? Você vinha com a lavagem, quando você jogava ali, o que acontecia com todos os porcos? Um subia em cima do outro e quase pegava a sua mão. É assim, tá vendo? O verbo aqui é esse, ou seja, é isso que eu tenho que fazer na minha vida, eu tenho que comer essa sopa aqui, senão eu vou morrer, né? Aí é que entra o Jacó, entende? O Jacó, ele faz uma oferta, mas é uma oferta cirúrgica, sabe? Ele conhece o irmão dele, sabe que o irmão dele é um faminto, devorador de sopa e qualquer coisa que está na sua frente, sabe que o seu irmão, ele é guiado pelos olhos, sabe que assim como seu pai, o seu irmão é guiado pela barriga, então ele fica só ali, né, mexendo, sabe, que nem aquelas cozinheiras de escola, né, não sei se vocês já viram cozinheira de escola, aquela carona assim, sabe, olhando assim, mexendo aquele negócio lá, né? Ele tem uma oferta cirúrgica, qual que é? Vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Você quer essa sopa? Primeiro eu quero que você me venda o direito da primogenitura. Parecia que ele estava vendendo uma quentinha na praça, né? Não. Ele está vendendo sim, mas ele não quer fazer dinheiro, não quer ser conhecido como um grande cozinheiro. O objetivo do Jacó é um só. Talvez ele nem com vontade de fazer a sopa ele estava, mas ele tinha um objetivo. Qual que era o objetivo dele? Ele quer muito uma coisa. E ele sabe que o irmão dele também quer muito uma coisa. O que o Esaú queria muito? A sopa. E o que o Jacó queria muito? A bênção. Um quer a bênção espiritual, o outro quer a diversão material, carnal, é a diferença dos dois. Então a oferta, como eu disse, ela é cirúrgica, né? Ele podia dizer assim: compra aqui então que eu vendo para você, aí depois você paga. Não tinha nada disso não, né? Bom, o que você vai me dar em troca? Porque é a oferta que a Tamar vai fazer lá para o Judá, mas nenhuma coisa nem outra. Ele fala assim: aqui o preço dessa sopa é o teu direito à primogenitura, tá? E é a única coisa que eu quero. Se não for isso, você não vai comer a sopa não, tá? E aí então ele vai ceder. Por isso a gente tem que ter cuidado, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque Satanás ele vem para oferecer tudo que a gente quer, ele é bom nisso aí, ele sabe tudo, né? Ele tem olhos também. Então aqui, vamos continuar, né? E aí tem uma pergunta, vamos criticar o Jacó aqui um pouco também, né? Será que ele é um aproveitador da fraqueza do irmão? Vamos dizer assim, um sagaz aproveitador? Será que ele é assim?
Porque se você olhar a história, um irmão, coitado, está chegando do campo, não conseguiu caçar nada, veio triste, e aí olhou assim, o irmão está cozinhando lá fora, ele para tudo alegre, me deixa comer essa sopa, né? Não dá dó do Esaú? Dá dó do Esaú. Se você olhar desse ponto de vista aqui, aí você fica com dó do Esaú, tá? E vamos criticar o Jacó, porque aí é uma falha de caráter, né? Olha que irmão egoísta, que irmão sovina. Que é isso? Vendo o irmão morto de fome, o irmão está morrendo de fome, e ele nega um prato de sopa, ainda se fosse uma coisa muito grande, mas é um prato de sopa. Tá bom, né? O Jacó realmente, ele se apresenta frio, calculista, astuto, aproveitador, e parece o Labão. Tá? Aqui ele tem o sangue labonês, tá certo? Ele é um Labão, em menor estrutura, é claro, porque melhor que o Labão, só o Jacó na escola do Labão, tá certo? Mas eu faço uma outra pergunta, né? O guisado do Jacó, ele é mais versículo 28. Vamos voltar lá um pouquinho. O Isaac amava a Esaú, porque a caça era do seu gosto, tá? Então, irmãos, como é que o Esaú comprava a preferência do pai? Como é que ele comprava? Ele sabia fazer a comida que o pai gostava. Aí ele leva a caça à boca. O original é essa frase: Isaac amava Esaú porque ele trazia a caça à boca. É assim que está escrito, né? Ou seja, ano a ano, tempo a tempo, ele ia lá, pai, colocava lá na boca do pai, né? E aí o pai foi amando mais o filho, o pai foi dando a preferência para o filho, correto? Na verdade, ele está preparando o pai através da barriga, para quê? Para aquele momento que nós vamos estudar a semana que vem, que é o da bênção. Ele está preparando o caminho. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui no capítulo 27, o Isaac vai falar para o filho Esaú: meu filho, vai caçar e faz um guisado do meu gosto, você sabe como eu gosto. Então fazia muitos anos que o Isaac, ele era comprado pela barriga pelo filho. Então, na verdade, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? O Esaú, ele está provando do próprio veneno. É isso que está acontecendo. Ele fez a vida inteira com o pai dele, agora o Jacó vai fazer uma vez com ele. Está provando, está provando. Muito bem, meus irmãos, a caça na boca do pai era a garantia da bênção da família, não é assim? Confere comigo, capítulo 27, versículo 4, pula aí, capítulo 2, capítulo 27 e versículo 4, olha lá: faze-me um guisado saboroso como eu gosto, traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoa e eu morra. Ele tinha 137 anos, ele morreu com 180 anos, ele ainda viveu mais 43 anos, mas na verdade o que ele queria é aquela comida, provar daquela comida novamente. O que está acontecendo aqui no capítulo 25? A mesma coisa que o Isaac fez a vida inteira com o pai dele. Se inverteu, né? Está invertendo, né? É Jacó que vai levar a comida na boca do Esaú. O Esaú levava a comida na boca do pai, preferência, né? Ganhou o amor do pai. Agora o Jacó vai pegar a comida, colocar na boca do Esaú para ganhar a bênção. A bênção não, o direito da primogenitura. Então, irmãos, se até aqui era o Jacó que corria atrás do Esaú, por isso ele se chama Jacó, aquele que corre pelas beiradas.
Se até esse momento era ele que corria atrás do irmão, daqui por diante é o irmão que vai correr atrás dele. Então, cada um tem o Labão que merece, não é verdade? Vamos continuar, né? Essa troca vai revelar o que cada um dos dois irmãos realmente ama, tá? O que está em jogo aqui é o que cada um ama e busca de verdade. O que Jacó ama e ele busca. O que Esaú ama e ele busca. Então, vai ficar claro aqui. Eu disse para vocês, Jacó, ele é conduzido pela fé. Então, vamos aqui, capítulo 25 e versículo 30. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou Edom. E disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Por que Jacó ele é conduzido pela fé? Porque naquele momento a primogenitura não tinha validade nenhuma. Não era uma coisa que você podia pegar, não era uma coisa que você podia ver com os olhos naquele momento, não era uma coisa que você poderia saborear como uma sopa ali naquele momento, era pela fé. Então ele estava querendo, né, uma coisa que é a bênção da família. Quando nós falamos de direito à primogenitura, é o direito de herdar as bênçãos espirituais da família. E qual eram as bênçãos, pastor? Bom, bênçãos, por exemplo, de ser uma grande nação, bênçãos de ter a terra prometida, no caso, Canaã, bênção de ser uma família sacerdotal. Então ele está pensando em tudo isso, ele está pensando nas coisas espirituais, não das coisas materiais, está usando os meios errados, né? Ele queria ser o continuador da família espiritual, da palavra, do sacerdócio e especialmente de Cristo. Por que de Cristo? Porque tinha uma promessa em Abraão. Qual era a promessa em Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele queria essa bênção para ele. Ele queria ser uma bênção para todas as famílias da terra. Sabe, nos impressiona que o Jacó, que nos apresenta às vezes tão estranho, né? Ele possa amar tanto uma coisa espiritual. Você pode julgar ele de diversas formas, como aqui no capítulo 25. Um aproveitador pegou o irmão no momento fraco. O que você não pode dizer é que ele não amava essa bênção espiritual. Aliás, muitos anos não largo, né? E aí, então, ele disse, só vou largar se você me der a bênção, que é a bênção, né? E ele não sai da casa do pai dele sem antes o pai dele colocar a mão na cabeça dele e abençoar ele. Então, meus irmãos, a história do Jacó é uma história de correr atrás da bênção para ser um agente abençoador. Qual é a última atividade de Jacó neste mundo? Vocês lembram no capítulo 49? O que ele está fazendo lá? Fala para mim, Renato. Ele está abençoando todos os filhos dele. Então ele começa correndo atrás da bênção e termina em bênção. A Bíblia diz que quando você procura o mal, cedo o achará. O bem é a mesma forma, né? Quando a gente quer, meus irmãos, procurar o mal, você vai encontrar, tá certo? O bem é a mesma coisa. Aqui o Jacó, desde o começo, ele quer ser abençoado por Deus. É a diferença do Jacó para o Esaú. Agora, não é o caso do Esaú, eu disse, né? Ele é governado pelo sentido. Agora, o momento agora. Então, ele está cansado, o dia está se pondo, e aí, meus irmãos, ele vê a sopa, e o que você entende? Você entende o que ele fala. Há uma crescente,
uma crescente no volume da necessidade. Olha, no versículo 30, ele é tido como cansado, sabe? Ele fala assim, me dá esse guisado vermelho aqui porque eu estou cansado. Então, a palavra é cansado, né? E aí no versículo 32, ó como o volume cresce, tá? No versículo 32 ele diz assim, eu estou morrendo, estou a ponto de morrer. Poxa vida, hein? Agorinha estava cansado, 10 segundos. De necessidades carnais, materiais. É essa bendita sopa vermelha de lentilhas. É só isso que ele consegue enxergar. Isso vai ser uma constante na vida de Esaú. Ele está aqui, quando ele vai casar é o que ele enxerga, quando ele volta e se encontra com Jacó, ele fala que não quer nada do Jacó, mas leva tudo, ou seja, ele continua, anos e anos depois, ele continua sendo guiado pelas coisas materiais, pela carnalidade, pela concupiscência. Então é a norma do Esaú, ele mesmo se faz aborrecível, né? Quanto que valia a primogenitura para Esaú? Quanto que valia para Jacó? Ele correu a vida inteira atrás dessa bênção. Se ele pede a bênção para o anjo lá no Val do Jaboque, é porque ele não se sentia abençoado. E não podia mesmo, porque ele está roubando. Do pai foi meio às pressas, né? Então, quando ele está na presença de Deus, ele é abençoado, ele fala, agora minha alma foi salva, né? Então, ele corre atrás dessa bênção a vida inteirinha. Não é o caso de Esaú. Quanto que valia essa bênção da primogenitura para Esaú? Vamos ver aqui. Bom, a proposta foi feita. Versículo 31. Qual é a proposta? Vende-me hoje a tua primogenitura. E Esaú disse, eis que eu estou estou a ponto de morrer. De que me serve a primogenitura? Ou de que me servirá a primogenitura? É aí, meus irmãos, que o original nos ajuda de novo, tá? Eu vou ler como está escrito no original. De que me serve isso de primogenitura? Aí é um agravante, vocês não acham? Porque ele chamou a primogenitura isso aqui, né? Isso. Pior, né? Versículo 33, Jacó ainda fez assim, me jura então, jura hoje. Ele jurou, para jurar? Jurava lá, fazia os mãozinhos assim, juros com juros, não vou terminar, né? Acabou, né? Está feito, pode ir embora. Ele jurou, né? Esqueceu depois, mas ele jurou. As ações que ele tem no versículo 34 são definidas por 5 verbos, tá? Olha os 5 verbos que tem aí. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Então vamos para os 5 verbos: comeu, bebeu, levantou-se, saiu, desprezou. Está vendo só? Há uma sequência, você pode ler essa sequência aí, tá certo? Comeu, bebeu, levantou, saiu, desprezou. Completa indiferença com aquilo que ele mesmo chamou isso de primogenitura. Então, irmãos, a cena é como aquela música, né, de Osés de Paula, tantos gravaram, né, mas quando ele fala das 100 ovelhas, ele diz, essa mesma história volta a repetir-se, né? Então aqui ele despreza, o último verbo é despreza, mas veja
a normalidade, comeu, bebeu, depois se levantou, saiu, nem escovou o dente, foi embora, desprezou a primogenitura. É assim, né? Nunca é dito que ele se arrependeu. Ah, mas lá no livro de Hebreus e coisa e tal, né? Não, o arrependimento lá, a palavra lá nem arrependimento é muito, é remorso, mas é porque ele ficou sem as bênçãos que era vista, aquela uma que a terra, sabe, me dá alguma coisa, pai, eu não posso ficar sem alguma coisa. Ah, então vou te dar as terras aí mais secas, tal, ainda recebeu alguma coisinha, né? Acabou ficando com alguma coisa. E aí que eu quero levar você, meus irmãos, no final do versículo 34, que diz: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Agora eu quero levar você lá para esse texto de Hebreus. Vamos para o texto de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16. Hebreus, capítulo 12 e versículo 16. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Como é que a gente vai explicar essa frase aqui? Não achou lugar de arrependimento. Então, se fosse, meus irmãos, o caso de Deus não dar o perdão para ele, não seria Deus, porque Deus, ele fez isso com todos os outros personagens, né? E aí, nesse caso, inclusive com Caim, que matou o irmão dele. Agora, você veja, né, no caso de Esaú, não encontrou o lugar de arrependimento. A questão é que ele não se arrependeu. A atitude dele mostra isso no final, que nós lemos no versículo, qual que é o versículo, lá no final, né? Acho que é o versículo 34. Mas mostra que ele levantou, saiu, tá, não falou nada, né? Então, a tristeza dele é que o irmão ia receber a posse daquela terra, o pai pensando que ia morrer, e ele pensando que o pai dele ia morrer, e ele ia ficar sem nada. Para você ver como as coisas mudam, anos depois, 20 anos depois, ele se reencontra com o irmão dele. Só que ele está rico. Não é verdade? Agora, ele rico, ele com 400 soldados, ele com posses, aí já não faltava mais nada para ele. Nada, nada, nada. Ele falou para o irmão dele: eu tenho bastante coisa, não preciso não, pode ficar aí. O Jacó: não, eu tenho tudo, tudo é muito mais que bastante. Então dá, acabou ficando. Ou seja, a raiva dele é o medo de ficar sem os bens materiais, é o medo de ficar sem o desejo sem o desejo de ficar sem o objeto do seu desejo. No caso aqui a sopa, no caso a bênção, no caso material e não espiritual, terrena, né? Eu quero essa terra aqui. Mas por que você quer essa terra aqui? Para mim ser dono dela, colocar um chapéu na cabeça, comprar o cavalo alazão, né? E sair andando por aí. É por isso que eu quero essa terra, para mostrar que eu sou, né, um situante, eu sou um fazendeiro. É por isso que eu quero essa terra. É por isso que o Jacó queria essa terra? Não. Por que ele queria aquela terra? Porque ele queria, meus irmãos, ser uma bênção para todas as famílias da terra. Essa é a diferença. E quando Esaú já era dono de uma montanha, quando ele já estava rico, então ele nem precisava mais da bênção, e podia até ser do amigo do irmão dele que roubou ele. Entende? Então, meus irmãos, por isso esse texto de Hebreus diz que ele não encontra um lugar de arrependimento, porque de fato ele não se arrependeu. Os passos de Esaú mostram um não arrependido. O Esaú, aqui no final do capítulo 26, que nós estudamos, vamos voltar lá? Porque, o pastor não estudou o capítulo 26 até o fim. Não, calma, né? Vamos chegar lá, né? Está aqui, veja lá.
Vamos aqui no final do capítulo 26, tá certo? Versículo 34. Quando Esaú era da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filho de Beeri, Eteu, e Basemate, filho de Elon, Eteu, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Bom, o nome dessas duas moças, uma significa linda e a outra significa perfumada. Linda, concupiscência dos olhos. Perfumada é o quê? O olfato, tá? E depois ele vai ter uma outra esposa que o nome é dos sentidos também. Então, meus irmãos, ele nunca quis melhorar, ele nunca quis mudar. A vida dele é viver um momento, a carne. Essa é a vida do do Esaú. Esse é o Esaú. Você vai ver ele no começo, assim como nós estamos vendo no capítulo 25, e o capítulo que fala da família dele é isso aí, não tira nada. É o Esaú, é o homem voluptuoso como nós vemos, né? E outra coisa, ele não foi tirado da terra de Canaã, ele resolveu sair, ele foi embora porque ele quis, ninguém tirou ele de Canaã, ele foi porque ele quis. Sabe por quê? É que nem a vaca de Bazã. Vaca de Bazã. Então você vê um termo desse aqui, o meu avô, ele vivia colocando forquilha, porque ele e o vizinho não se dava, sabe? Ele com o seu alvinho, os dois brigavam direto, né? Dois mineiros. Aí então, eu posso falar, porque eu sou, então não tem problema nenhum, né? Mas, sabe como é que é? Aí então, para a vaca, a vaca é o seguinte, ela olha para baixo, aí ela vê aquele mato cheio de falha, sabe? Um matinho aqui, outro aqui, né? Aí ela olha para cima e vê verdinho lá na frente. Mas quando chega em cima, vai estar cheio de falha também. É por isso que ela quer pular a cerca, quer arrebentar a cerca para pegar aquele capim melhor. Não existe um capim melhor, né? Então ele vivia colocando aquela forquilha para enroscar a cabeça e não fugir. Era desse jeito, tá? Então, no caso, o Esaú, ele muda de Canaã, por quê? Porque ele acha que o outro lugar vai ser melhor. A primeira oportunidade que ele tem, ele cai fora de Canaã. O Jacó não. O Jacó, ele sai de Canaã porque ele consulta a Deus e Deus fala, vai embora. Teu filho vai fechar teus olhos, tá? E antes dele morrer, ele fez certeza que os filhos enterrassem ele aonde? Canaã. A enterrar lá, teve que subir todo mundo, até os egípcios. É diferente, irmãos. Ele ama a bênção de Deus. Você vai ver que o Jacó é o homem mais falho que nós temos no livro de Gênesis. Mas ele ama a Deus, ele ama a bênção. E Deus ama ele também. Eu amei Jacó. Essa frase se repete na Bíblia. Então tá bem, não é? Então aqui só para a gente fazer as perguntas, né? Antes de fazer as perguntas, as portas agora se fecharam para Esaú. Até esse momento, no capítulo 25, ele era o ator principal, o protagonista da história. É ele que nasce primeiro, é ele que é amado do pai, é ele que é o caçador, é ele que é o bambambam, tá? Então agora ele vai sumir lentamente até ser definitivamente apagado. A partir do capítulo 27, ele praticamente não é ninguém, tá? Ele é muito mais rico que o irmão, mas para Deus é um zero à esquerda. Então, irmãos, a Bíblia mostra com essas atitudes que ele não é a pessoa certa para ser o progenitor do povo escolhido, o povo de Deus. Ele não amava as coisas de Deus, ele não buscava as coisas de Deus, ao contrário de Jacó, que amava e buscou até o fim, tá? Então, a pergunta de introspecção é o que realmente nós amamos e o que nós buscamos. O que realmente o Esaú amava e buscava? As coisas materiais, aquilo que dava o prazer nos olhos, no ouvido, no seu paladar, nas suas mãos. E quanto que vale as coisas espirituais, no caso, o Jacó?
Ele correu todos os riscos. Todos os riscos. Lutar com um anjo, apanhando, porque ele estava apanhando naquela briga lá, tac, 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 né? Levou uma paulada na perna, que quebrou a perna e nunca mais andou direito, ficou mancando a vida toda. Olha, ele correu o risco de vida ali. O anjo poderia ter matado ele, mas ele não solta. Ou a bênção ou nada, né? Então o anjo disse, a bênção, né? Então, quanto que vale as coisas espirituais para você? Sua comunhão com Deus, sua vida com sua família. Veja como se afunila, né? De Deus, família, a igreja. Quanto que vale a igreja? Não é verdade? Quanto vale o teu trabalho na igreja? Então, irmãos, para o Jacó bastava uma fomezinha, acabou, né? Então basta acontecer alguma coisinha, pronto, acabou. Eu não vou mais, não quero mais, eu vou largar do meu marido, vou largar da minha esposa, vou largar da minha igreja, vou largar qualquer coisinha, pronto, né? Então, mas quanto que vale as coisas espirituais? Aqui ele tinha a faca e o queijo na mão, ele era o primogênito, era para ele ser o que o Jacó foi, e ele, por nada, ele abandonou tudo, não é verdade?